Sejam bem-vindos a mais uma aula de dicas desse guia de testes de API REST. A gente já falou sobre diversos assuntos aqui relacionados a testes de API REST, como seu funcionamento comum, seus componentes principais. A gente já falou sobre a arquitetura da API REST, sobre o uso de técnicas e estratégias de teste. E hoje a gente fala sobre planejamento de testes. Isso também inclui cobertura de testes de API REST. Vamos começar pelo princípio. Para que a gente possa pensar em algum momento testar APIs REST, é de extrema importância que a gente também planeje as nossas ações antes que elas venham a acontecer. No contexto de testes de API REST em um time ágil, é extremamente importante que você entenda que essa atividade de planejar os seus testes, ela começa lá ainda em refinamento, enquanto as user stories estão sendo refinadas. É um momento perfeito para que você, QA, participe dessas reuniões e já comece a tomar algumas anotações. O que eu vou te trazer aqui hoje é um mapa mental com alguns nós que eu altamente recomendo para você, que você comece a preencher durante as reuniões de refinamento. Eles vão servir como sendo o seu início do seu rascunho do que é um planejamento de testes. Eu vou te mostrar isso aqui no tablet para ficar mais fácil para você, tá bom? Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui que a gente vai falar hoje sobre planejamento, ok? Então, aqui nesse nosso nó de planejamento, que é o nosso nó principal, nós vamos ter aqui alguns nós, né? Esses nós são nós que vão representar itens que você precisa prestar atenção durante as reuniões de refinamento. Lembrando que reuniões de refinamento num time ágil geralmente são aquelas reuniões nas quais você e o seu time vão estar tentando desvendar mais informações sobre cada uma das user stories. Quais testes são necessários, quais dados de teste são necessários, quais diagramas são importantes ter para que o desenvolvedor consiga entender como desenvolver aquilo, quais são as classes ou métodos que serão impactados, quais precisam ser construídos. São aí algumas discussões que acontecem geralmente em refinamento. Quais são os designs de UX que vão ser criados, coisas mais ou menos assim, para ajudar o time a entender melhor se eles conseguiram atingir o mínimo necessário para que aquela user story seja, então, adicionada a uma sprint no futuro, certo? Bem, sob a perspectiva de testes, mais voltada especificamente a testes de API REST, quais são coisas que você precisa ficar prestando atenção durante essas reuniões? Vou falar aqui da primeira. A primeira eu vou chamar de escopo, ok? O que é esse escopo? O escopo quais são as user stories que pertencem a um determinado épico. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que a user story 59 vai entrar dentro de um determinado épico, a user story 17 também, e a user story 72, ok? Vamos dizer que essas daqui são as user stories que vão pertencer a um determinado épico que vai ser desenvolvido pelo seu time, ok? Então, estou colocando aqui para vocês essas user stories. Por quê? Porque aqui dentro dessas user stories a gente vai ter também, já pensando sob perspectiva de API, né? Quais são os endpoints que estarão sendo construídos em cada uma delas. Então pode ser que para a user story 59 os desenvolvedores comentaram que eles vão ter que criar um post para /v1 barra cliente, vamos dizer assim, cliente, ok? E pode ser que para a user story 17 eles vão fazer uma alteração no /v1 barra produto, ok? E que na user story 72 eles vão criar um get /v1 barra cliente
com um ID para buscar um determinado cliente. Eles também vão construir um get /v1 /cliente /filtro, ok? Vamos dizer que esses daqui são coisas que eles vão construir, ok? Então eles descreveram isso daqui durante aquela reunião de refinamento e você ficou só de olho pensando ali em qual vai ser o escopo relacionado aos testes de API REST que você vai ter que fazer depois, porque a partir de agora você sabe que essas user stories aqui, elas são user stories que vão, né, em algum momento construir ou alterar algum endpoint. Como você sabe que aqui esse user story 17 vai ser uma alteração, então você já pode até colocar algumas marcas, por exemplo, alteração, para dizer que isso daqui vai ser uma alteração feita em algo que já existe, para você ficar bem familiarizado com o que é que vai acontecer. Isso é o escopo, ok? Você precisa conhecer sobre isso, você precisa ter isso dentro do seu planejamento. Outra coisa que você precisa ter é uma noção muito clara de quais são os dados de teste. Veja, dados de teste são os dados que você vai precisar utilizar para imputar dentro daquelas determinadas user stories para fazer os seus testes, ok? Aqui olha só que coisa maravilhosa, né? Como a gente está aqui ainda discutindo sobre essa aula, eu vou puxar dados de teste para cá, porque tem uma coisa que me ajuda muito, assim, até mesmo antes de escolher quais são os dados de teste, que são aqui, na verdade, quais são as condições de testes, ok? Essas minhas condições de teste, elas vão falar sobre algumas ideias que eu tenho, alguns rascunhos de ideias que eu tenho sobre as coisas que eu quero testar posteriormente. Elas fazem uso de uma abordagem na qual eu me guio pelas user stories que estão descritas. Nesse caso, a determinação do escopo me ajuda muito a pensar nelas. Então eu vou colocar aqui para vocês entenderem melhor como isso funciona. Então o que eu faço aqui? Eu pego essas user stories e começo então a destrinchar aqui, com base nelas, quais são alguns testes que eu gostaria de fazer em cada uma delas. Eu me lembro que a user story 59 era sobre um registro de cliente e tinha algumas regras lá. E uma das regras era dizendo que apenas clientes que têm acima de 18 anos e que são adultos vão poder vão poder ser cadastrados dentro da plataforma. Só que clientes que são adolescentes podem ser cadastrados se eles tiverem o nome do pai anexado ao seu registro. E crianças, ou seja, abaixo de 12 anos, nunca podem se registrar. Então eu venho aqui já nesse meu planejamento dos testes que eu vou fazer e já começo a colocar rascunhos dos testes que eu quero fazer. Então eu digo que eu quero testar os que são menores do que 12 anos e que isso tem que resultar em erro. Eu ainda nem sei quais vão ser os status code ou coisas dessa natureza, mas eu já começo a fazer. E eu falo que os maiores que 12 e menores que 17, eles podem, com registro dos pais, ok? E eu falo aqui que os maiores ou iguais a 18, que eles podem se registrar, certo? Então isso daqui é o que eu vou fazer para cada uma dessas user stories aqui, certo? Então eu vou ter uma para esse daqui também, que eu vou acabar identificando aqui. Eu vou colocar aqui tracinhos aqui para cada uma dessas condições de teste que eu quero exercitar. Agora, quando eu falo de dados de teste, eu estou dizendo que eu vou precisar ter uma lista de informações que vão precisar estar previamente cadastradas no sistema para que eu possa fazer um teste qualquer relacionado àquelas condições de teste que eu pensei. Mas veja que interessante. Eu tenho aqui até agora, que eu mostrei para vocês, 3 condições de teste que eu cataloguei aqui para user story 59. Um é menor que 12 anos e tem que dar erro, maior que 12 ou menor que 17
ou e menor que 17, precisa ter aqui, eu vou até grifar para você ver, precisa ter registro dos pais. Ok? Foco nisso daqui. E o outro é maior que 18, que pode se registrar. Veja, quando eu vou cadastrar um usuário, eu posso simplesmente ir lá e colocar uma idade para ele que é menor do que 12 anos. Ele vai, então, ter que me apresentar o erro que eu estou esperando aqui. Se eu for lá e colocar uma idade, não, uma data de nascimento que represente maior ou igual a 18 anos, ele tem que deixar registrar. Agora, esse meu teste que está bem aqui no meio, essa minha condição de teste que está no centro, ela não é algo que eu simplesmente vou lá e coloco uma data qualquer. Ela exige que eu tenha registro dos pais. Então, o registro dos pais é algo que já deve acontecer antes. O que isso quer dizer? Quer dizer que nos meus dados de teste aqui, para aquela determinada User Story 59, ok? Para User Story 59, eu preciso de uma informação antes. A informação que eu preciso antes é de, né? Aqui eu posso ter várias, tá? Então vou colocar aqui esse meu teste aqui, esse meu dado de teste número 1, que vai ser um usuário adulto já registrado no sistema. Entende? Um dado de teste, então, é uma informação que você vai ter ela previamente para suportar a execução dos seus testes. Bacana, né? Então, perceba, não é porque você tem aqui 3 condições de teste que aqui nos dados de teste você vai ter tudo. Não, você vai ter aqui apenas as coisas que realmente são importantes para que você possa, então, já ter todos os pré-requisitos para a execução de um teste em específico, ok? Quando a gente está falando do mapa mental, tem até um negócio que é muito bacana, que é assim, às vezes você quer deixar as coisas muito conectadinhas para que no mapa mental depois você se lembre do que é o que. Então você fala, olha, esse dado de teste aqui, que é o dado de teste número 1, ele está relacionado diretamente, aí eu venho aqui, ó, é relacionado diretamente a essa condição de teste aqui, né? Então eu faço aqui uma conexão, né, entre aquele determinado dado de teste com aquela determinada condição de teste, apenas para saber que eles dois estão conectados, ok? Isso daqui é uma possibilidade para quem está usando o mapa mental. Legal. Então, eu também tenho lá uma fonte extensa de informações relacionadas a dados de teste que precisam ser catalogados aqui nesse meu teste, ok? Outra coisa que eu vou analisar também são integrações. Ok? As integrações, basicamente, elas fazem referência a quais são as aplicações que estarão integradas com aquele determinado épico que eu estou analisando agora. Então, esse conjunto, tá? Só para a gente deixar aqui bem claro. Vamos dizer aqui, ó, que esse planejamento não é simplesmente planejamento, ok? Só para dar para vocês uma noção bem real assim da situação. É um planejamento do épico de clientes, ok? Esse é um épico muito específico, que é o épico de clientes. Porque geralmente é assim que acontece, tá? O seu planejamento está nesse nível, na maioria das vezes. Um épico, para quem não conhece muito bem, é um conjunto de user stories para atender a uma determinada demanda. Quando eu falo de integrações, estou falando de integrações que existem com esse épico. Então, quando eu estava lá na reunião de refinamento, estava falando com os desenvolvedores, e eles falaram assim, olha, essa questão aqui do uso do cliente, por exemplo, né, do cliente, ele vai fazer o uso de uma API, sei lá, vamos criar aqui um nome de uma aplicação, ok? Vai fazer o uso de uma API da Bubble, que serve para pegar informações dos clientes a partir de redes sociais. Sai lá, tipo, imagem, foto e quais são os seus hobbies. Sei lá, essa aplicação Bubble,
que é uma API também, fica lá disponível para se conectar nas redes sociais e pegar informações mais pessoais do cliente. Legal, então a gente já sabe que, de alguma forma, existe aqui uma integração desse épico com uma API da Bubble. Ok? E essa API da Bubble, ela é então uma API, aqui eu posso até colocar, né? Fornece dados dos clientes, ok? Então, essa API da Bubble aqui, ela está lá e oferece dados do cliente. O que eu preciso? Eu preciso, dado que vai existir essa integração, eu preciso saber aqui qual que é o swagger dessa API da Bubble, para que eu possa saber como é que é feita a integração com ela. Eu também preciso de conhecer exemplos de respostas dessa API terceira, porque se eu precisar fazer mocks delas, eu preciso ter esses exemplos. Outra coisa que eu preciso ter é um servidor de testes onde essa API da Bubble está, porque enquanto eu estiver testando a minha aplicação, a nossa API, a gente vai precisar que a nossa API faça requisições reais para a Bubble. Então, né, vai ser aí informação. Também preciso ter aqui quais são os dados de autenticação da Bubble para que a gente possa, então, se conectar lá e buscar informações, né, enquanto a gente estiver fazendo nossos testes. E, principalmente, todas as vezes que tem integração, a gente já tem que saber que isso daqui precisa de um mock, ok? Por quê? Porque a gente vai precisar fazer testes e a gente não precisa ficar dependente completamente dessa API da Bubble, entendem? Então isso daqui é super importante para a gente em testes de software. Então essas daqui são perguntas que eu, Júlio, faço todas as vezes que eu entro numa reunião e que alguém menciona a palavra integração. Puxa, é super importante para mim isso daqui, definitivamente faz parte do meu planejamento, ok? Vamos lá. Uma coisa interessante aqui. Se por acaso você adora mapas mentais e gosta dos desenhos que eu faço aqui, você pode fazer download de cada um deles lá dentro do meu Telegram, ok? O meu Telegram é o t.me/Julio de Limas, ok? Então, se você acessar lá o Telegram depois e procurar por pelo canal @Julio de Limas, você vai conseguir então baixar todos os desenhos que eu faço aqui durante essas nossas aulas, beleza? Inclusive esse daqui vai estar lá para você também. Ótimo. Vamos lá então, porque, como eu disse para vocês, a gente tem outras coisas aqui a serem planejadas. Outra coisa aqui que eu penso também durante esse planejamento é sobre automação de testes, ok? E quando eu falo sobre automação de testes, muita gente pensa assim, automação de testes significa, sei lá, usar o Rest Assure. E tipo, não pensa em outras possibilidades. Eu convido você agora a pensar sobre outras possibilidades. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso testar de maneira automatizada, tá? Deixa eu colocar aqui para escrever certinho para vocês. Retrocompatibilidade. Ok? Posso automatizar os testes disso. Posso automatizar os testes unitários. Posso automatizar testes de integração. Posso automatizar testes de contrato. Posso automatizar testes
de aceitação em HTTP. Posso automatizar testes de performance. Posso também automatizar testes estáticos. Então veja, tem algumas possibilidades quando a gente fala sobre testes automatizados no nível de teste de API e REST. Quando eu estou fazendo planejamento, eu começo por marcar tudo o que eu sei que dá para fazer em testes de API. E depois disso, eu começo a conversar com os meus amigos do meu time e começar a ver o que é que a gente pode realmente fazer e o que não dá para fazer. Então eu venho aqui e falo assim, ó, retrocompatibilidade, dá para fazer? Dá para fazer. Então a gente vai lá e coloca um Vzinho nisso daqui porque dá para fazer. Unitário, dá para fazer? Dá para fazer. Integração, dá para fazer? Dá para fazer. Eu falo, e contrato? Daí você fala assim, ah, desculpa, cara, mas a gente não tem aqui ferramenta o suficiente para isso. Ah, cara, aceitação HTTP dá para fazer, só que, cara, né, pra gente aqui não vai fazer muito sentido porque a gente já tem outros testes em outras camadas que superam isso. Aí, performance dá para fazer. Aí, testes estáticos dá para fazer também. Certo? Então, esses daqui é uma forma de você se planejar, você já sabe o que você tem que prestar atenção aqui na hora que você for fazer esses testes. Beleza? Definir o que vai ser automatizado já é um segundo passo que você vai fazer posteriormente. Pode ser que você fale assim, por exemplo, olha, para o teste relacionado a menor que 12 e maior ou igual que 18 aqui, eu sei que eu vou ter, ok? Eu sei que eu vou ter testes de performance. Tá? Então eu vou lá e coloco isso daqui, performance. Eu sei que para esse outro aqui, que é o com o registro dos pais, que a gente quer fazer um teste automatizado de aceitação. Então são coisas que a gente vai marcando. Não estou aqui usando de todo o meu raciocínio lógico para pensar bem, só quero mostrar para vocês aqui mais ou menos como que é o modelo aqui do planejamento, tá bom? E aí a gente vai agora para um outro ponto aqui, quanto ao nosso planejamento, que trata-se de recursos. E aí quando a gente fala de recursos, você tem tanto recursos de hardware quanto recursos de software. Então aqui em recursos de software, eu posso falar assim, por exemplo, olha, eu vou precisar do Postman, vou precisar do REST Assure, vou precisar também do JMeter, vou precisar do Swagger Diff, por exemplo. Que são alguns recursos que eu vou precisar aqui para esse meu teste. Vamos dizer que você vai precisar também de uma ferramenta, sei lá, vou precisar também do Zephyr, porque a gente está utilizando aqui documentar nossos testes em alguma ferramenta de teste, pode ser seu caso, né? Então você tem essa informação também documentada. Aí a gente vem aqui e fala, e de hardware, eu vou precisar de uma, sei lá, uma máquina similar à de produção para performance. E também vou precisar aqui de um computador com processador i7 e 32 GB de RAM para rodar os testes de performance. Certo?
Então, essas são informações que a gente acabou de descobrir. Por quê? Porque a gente investiu tempo pensando em o que é que eu precisava para conseguir executar esse meu plano de testes, ok? Então, tem muita gente que me pergunta assim, mas Júlio, o plano de testes ainda é realizado hoje em dia? Definitivamente. Plano de testes você planeja o tempo todo, né? Independente de qual é o modelo de desenvolvimento que você ou seu time estão utilizando, ok? Por que isso? Porque planejar testes é algo que faz com que você consiga ser mais efetivo, né? Na forma com que você pensa nas atividades que você vai realizar relacionado ao teste de software. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas elas acabam por pensar que testes de software é apenas sobre automação de testes. Então você vai ver, assim, em grande parte das vezes, pessoas que estão apenas preocupadas em aprender a fazer testes de aceitação HTTP com a ferramenta, sei lá, Rest Assure, Cypress, sabe? Vai estar Postman, vai estar pensando apenas na ferramenta. Só que, cara, se você for parar a pensar, e eu sempre falo isso daqui para vocês, né? A gente gastou aqui a maior parte desse vídeo falando sobre planejamento aqui de um épico fictício. E se a gente for parar a pensar em o que aqui na real tem a ver com ferramental, puxa, é pouquíssimo. Com a automação de testes é pouquíssimo. Por quê? Porque a concentração do meu pensamento, da minha estratégia está relacionada a um contexto geral. Teste automatizado é apenas uma parte disso tudo, certo? Então é extremamente importante você entender isso. Outra coisa que você precisa entender aqui também é que para que você possa testar APIs REST, tem duas formas de você fazer. Tem uma forma que você simplesmente vai lá e fica mandando requisição, ou tem uma forma profissional como essa que eu estou mostrando aqui para você, onde você vai lá e realmente coloca seu cérebro para pensar em como é que aquilo em como é que aquilo é testado na real, entendeu? Essa linha divisória entre a pessoa que conhece pouquíssimo ou um conhecimento superficial de testes de API e a pessoa que conhece profundamente sobre testes de API REST é a linha que divide a pessoa que vai conseguir se destacar dentro do seu dia a dia, crescer, evoluir, ter aumento de salário, ter aumento de senioridade e assim sucessivamente. Por isso que eu trago aqui para vocês um conteúdo como esse, para te ajudar a entender que você às vezes precisa entender um pouco mais profundamente sobre aquilo que você está fazendo e trazer essa visão de uma maneira mais científica para as pessoas que estão no seu time, entendeu? Então, fica aí para vocês essa super dica. Outra super dica que eu quero te dar é que eu vou fazer um evento chamado Conferência de Testes de API REST para te ensinar mais sobre planejamento de testes de API REST, sobre como melhorar os seus testes automatizados e também sobre cobertura de testes automatizados. É uma conferência gratuita, você tem um link aqui embaixo para que você possa fazer a sua inscrição. Também quero aqui deixar uma outra dica para você, que dentro aqui do meu canal do YouTube, você também encontra um treinamento, um curso gratuito sobre testes de API REST. É um treinamento bem introdutório aos testes de API REST, mas vai te mostrar muita coisa também. E além disso, para você que tem uma graninha guardada, eu também tenho um treinamento avançado em testes de API REST, que te explica isso daqui em detalhes, para que você consiga ser melhor naquilo que você faz, dentro dessa disciplina de testes de API REST em si. Então são diversas possibilidades para ajudar você a conseguir chegar num próximo nível dentro da disciplina de testes e qualidade de software mais focada diretamente em APIs REST. Beleza? Espero você na próxima aula para que a gente possa discutir um pouco mais aí sobre testes de API REST e você aprender também um pouco mais sobre essa disciplina. Um abraço, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo se você achou ele valioso aí para você também. Um abraço e até a próxima.